Olá, amigos, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouco do amor de Deus, da graça salvadora de Jesus. Fiz esse vídeo em 2 dias diferentes, choveu muito na edição desse vídeo no primeiro dia. Eu subi, estou na garagem, subi, fui para casa e hoje eu vim novamente para concluirmos esse assunto. Mais uma vez, graça e paz a todos. Eu gostaria de falar muito para vocês do amor de Deus de uma forma que, se eu pudesse resumir tudo o que eu fiz, tudo que eu falei em todos esses vídeos, tem 1 ano que eu criei o meu Facebook, minha página de testemunho pessoal. Saí lá da Igreja Adventista, fiquei 10 anos, né? Fez em junho desse ano, 10 anos que eu saí da Igreja Adventista, e aí o Senhor colocou no meu coração, falou: faça vídeos, faça uma página, crie um perfil e conte a sua história. E obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo a voz do Espírito Santo de Deus em meu coração, em minhas orações, nas minhas madrugadas com Deus, fiz a página. E hoje temos falado, conversado com pessoas, com ex-adventistas, com adventistas que estão saindo de lá também, do mundo inteiro. Onde que eu, tão simples, podia imaginar o que Deus iria fazer através da minha humilde vida. Não tenho preparo, não tenho teologia, não tenho estudo para isso, mas eu tenho a unção do Espírito Santo de Deus, e quando Deus chama e quando Deus escolhe, oh glória, Ele que capacita nós, nada somos, nada podemos fazer. Se eu pudesse, dia 1º de dezembro, agora de 2021, fez 1 ano a minha página, todo mundo até me deu parabéns pensando que era o meu aniversário pessoal, mas não era. Como eu estava dizendo para vocês, meus irmãos, se eu pudesse resumir tudo que eu falei nesses vídeos em 1 ano, eu gostaria de falar para vocês apenas uma coisa. O nosso Deus não veio aqui na terra, o nosso Salvador Jesus não veio aqui na terra e deixou uma placa, uma igrejinha, uma religião pronta, que você vai se adaptar 100%, que você vai ser super feliz. E Ele deixou uma igreja que é só dele, uma igreja verdadeira. Isso eu já falei em todos os outros vídeos, meus irmãos. Vamos analisar profundamente o teor dessa profundidade do amor de Deus por nós. Amados, todas as tardezinhas, na viração do dia, Deus descia, ia até o jardim do Éden, saía do seu trono de graça, de poder, de glória, e vinha até o jardim do Éden para conversar com Adão. O nosso Deus está sempre querendo estabelecer uma conexão comigo e com você. Amizade, intimidade, falar com Deus como com quem fala um amigo. Você tem um amigo? Você tem uma mãe, um irmão, um primo, seu esposo é teu amigo, você pode conversar com ele, você bate papo com ele, sobre tudo, sobre qualquer assunto. É esse o relacionamento que o Senhor Deus quer ter comigo e com você. Um Deus onipresente, criador, onipotente, soberano sobre toda a terra e céu. Se preocupar em descer toda tardezinha na viração do dia para conversar, para bater papo com Adão. Isso não é ser um Deus lindo? O nosso Deus é lindo e Ele é o mesmo da criação, lá de Gênesis. Hoje Ele está aqui comigo e está aí com você. Quer estabelecer uma amizade comigo e com você. A Bíblia, para mim, é como se fosse uma grande carta de amor de Deus para nós. A Bíblia não erra. O seu amor, o amor de Deus por nós, é ininterrupto e foi escrito numa grande carta de amor, que é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Houve guerras, porque o homem mesmo procurou por isso. Houve pecado, houve erros, houve tudo. A palavra de Deus é completa. Houve ação, houve emoção, houve choro, houve grandes vitórias, e a maior delas será da Igreja de Jesus Cristo, que triunfará sobre todo o mal. Oh, glória a Deus, aleluia. Está tão pertinho de Jesus voltar. E Deus só queria ter um relacionamento, uma amizade com o homem, com a sua criatura. E Deus, em todo o seu poder, descia para conversar com Adão. E mesmo assim, Adão pecou, caiu em pecado, afastou-se da presença de Deus, sentiu vergonha do pecado e já não era mais aquela pureza de que Deus queria. Mas Deus jamais desistiria de nós. O tempo foi passando, Deus foi cuidando, Deus foi ensinando. Chegamos na época de Noé.
Deus deu para Noé todas as instruções de como deveria se construir uma arca. E nessa arca, quantos seres humanos poderiam se salvar? A salvação foi estendida a todos e Noé pregou por tantos e tantos anos. O velho Noé cansou-se de pregar e ninguém deu ouvidos a ter uma intimidade, uma amizade com Deus. Ninguém quis saber por que esse Noé está falando de um Deus que vai mandar chuva. Chuva nem existe, esse velho é doido. Ninguém dava atenção para ele, mas Noé ouvia a voz de Deus. Tanto é que Noé construiu a arca exatamente nas medidas e proporções exatas, porque ele falava diretamente, ouvia a instrução de Deus diretamente, tinha intimidade, tinha relacionamento com Deus. Todo mundo conhece a história. Deu errado de novo. Ninguém ouviu, ninguém entrou na arca. Os animaizinhos, os irracionais, entraram na arca de 2 em 2 numa ordem perfeita e se salvaram. Eles e a família de Noé. Tempos foram se passando e o nosso Deus, sempre querendo uma amizade, uma intimidade comigo e com você. Chegamos em Abraão. Abraão nem conhecia o nosso Deus, nem adorava o Deus vivo que eu e você conhecemos. Morava lá em Ur dos Caldeus, adorava outros ídolos, poste-ídolos, não conhecia o nosso Deus verdadeiro. Mas Abraão tinha um coração ligado na presença de um Deus que poderia existir, uma sinceridade de coração que Deus enxergou lá no fundinho do coração dele e falou, vou chamá-lo. Deus chamou Abrão, na época ainda era Abrão, fez grandes promessas para ele, que ele seria pai de muitas nações. E Deus o chamou. E Abrão, mesmo nem conhecendo Deus, não tinha Bíblia, não tinha recurso, não tinha internet, não tinha vídeos na internet, não tinha lindos louvores, uma igreja maravilhosa, nada disso. Mas Abrão teve sensibilidade de ouvir a voz de Deus e obedecer. Saiu da sua terra, de sua parentela, levou suas tendas, tudo que ele tinha, e foi para uma terra que Deus ainda iria mostrar para ele. Que fé Abrão tinha! Será que eu tenho essa fé, meu Deus? Será que eu e você temos essa fé tão grande de sairmos sem destino, somente por ouvir a direção e a voz de Deus? Que intimidade linda nós podemos ter com Deus se quiséssemos. Assim Deus abençoou. O filho de Abrão veio tantos anos depois, mas ele manteve a fé. Isaac foi o filho da promessa. Depois de Isaac gerou Jacó e Esaú. De Jacó vieram os 12 filhos, né? Depois desses 12 filhos de Jacó, foi que as 12 tribos de Israel, né? Foram dados os mesmos nomes às 12 tribos de Israel. E fomos passando o tempo, e Deus sempre buscando amizade, sempre buscando intimidade com o seu povo. E o povo sempre caindo em pecado, sempre pecando, sempre adorando outros deuses. Nunca se satisfaz com a doce e preciosa presença do Espírito Santo de Deus. Está sempre procurando outra distração, senão a amizade com Deus. Então nós chegamos lá em José do Egito. José do Egito foi injustiçado, vendido como escravo, todos nós conhecemos a história. José foi tentado por aquela mulher de Potifar. Se José não tivesse uma amizade, relacionamento, intimidade com Deus, ele teria caído em adultério com a mulher de Potifar. Vocês acham que José era um homem fortão, era um super-homem, nem se sentiu tentado por cair em adultério com a mulher de Potifar? Potifar era um homem poderoso. Será que a mulher dele era feia? Toda relaxada? Não, a mulher de Potifar era lindíssima e era sedutora. E ela se jogou aos pés de José, ela tentou seduzi-lo de todo jeito. Tanto é que puxou a capa dele, né? E ela usou a capa de José como prova, como quem tivesse sido molestada, né? Seduzida. Quanto engodo, quanto engano, mas José tinha intimidade com Deus, ele não cairia nessa não. E nós sabemos que José foi um grande homem de Deus, de escravo, de servo, vendido pelos irmãos, traído pela própria família. José se tornou governador do Egito. Aí ele trouxe a família dele, trouxe os judeus, os hebreus, para ali, para o Egito. Eles entraram como convidados de José, não entraram como escravos não.
mas não queriam amizade, intimidade com Deus. E aí começaram a dar uma olhadinha assim para fora. Ai, aquele ídolo ali é tão bacana, todo mundo adora ele. Aquelas músicas ali são tão bacanas, eles dançam tão gostoso. Olha como eles bebem, se divertem, tem tantas mulheres. Ai, aqueles ídolos egípcios é muito mais legal do que ficar orando para esse Deus de José, que a gente nem vê a cara, nem o rosto desse Deus. Os anos foram passando e mais uma vez o povo de Deus caiu na escravidão, porque não buscava a face do Senhor, e sim os outros deuses e ídolos lá do Egito. Eles entraram como convidados por José. Daqui a pouquinho o povo de Deus já estava todo escravo, adorando a todos os tipos de deuses que existia lá no Egito. Por quê? José passou a geração dele, ele morreu. E o povo foi se esquecendo de Deus de novo. Assim eles se curvavam para outros deuses pagãos, para Baal, para Astarote, para Azera, para Marduk. 400 anos de escravidão. E o povo de Deus se negou a ter amizade, relacionamento com Deus. Simplesmente se negou a buscar a face do Senhor. De madrugada, orando, em qualquer horário do dia, cozinhando, trabalhando, fazendo o que fosse, buscar a face de Deus. Muito pelo contrário, se curvaram aos deuses do Egito, se envenenaram com todas as coisas de erro, de pecado, de sujeira e de idolatria que o Egito vivia. Esqueceram-se da face de Deus. Mas Deus nunca esquece o seu povo, Deus nunca esquece a mim e a você, mesmo que nós erramos. Nós sabemos que em Cristo nós temos vitória, mas nós sempre damos uma olhadinha, duvidamos, pecamos, murmuramos e a bênção de Deus se afasta de nós. Mas Deus sempre tem um plano de salvação e Deus mais uma vez iria erguer alguém para que fosse levantado mais uma vez a honra do povo dele. E assim chegamos na época de Moisés, 400 anos depois de escravidão. Deus mais uma vez enviou alguém que pudesse salvar o seu povo. E assim Moisés foi levantado. E assim a história de Deus seguiu-se. E nós sabemos como Deus tem simplesmente o prazer. Aquele mesmo Deus lá de Adão e Eva, lá do jardim, como Ele ainda está buscando em nós, que nós o busquemos em amizade e intimidade com Ele todos os dias. E assim Moisés foi levantado para resgatar o povo de Deus. Então Moisés, depois de 400 anos de escravidão e de sofrimento, Deus ainda enviou Moisés a esse povo para que eles fossem libertos e conhecessem, buscassem a face de Deus mais uma vez e procurassem ter amizade, intimidade com este Deus. E Moisés foi enviado a esse povo, levou eles, guiou eles pelo deserto. Queridos, mas o povo não queria saber de Deus. Era um povo rude, sem modos, foram escravos, por centenas de anos. Eles não queriam e nem tinham nenhuma experiência de amor com Deus. Apenas eram escravos, sem leis, sem nenhum tipo de intimidade com Deus. Nem sequer conheciam a Deus por tantos anos de escravidão. Na primeira oportunidade que Moisés subiu no Monte Sinai e foi receber as orientações de Deus ali no monte, o povo clamou e gritou e reclamou e falou: Arão, constrói para nós um Deus que tenha cara, um bezerro de ouro, algo que a gente possa ver para crer. Tem gente que só crê se vê. Sentir a Deus e buscar a Deus com comunhão e intimidade, não querem pagar preço. O crente pentecostal fala muito esse termo, pagar preço. Queridos, quantos crentes ligam para a gente, ligam uns para os outros e falam assim: você ora por mim? Vocês oram por mim? Mas intimidade, buscar nas madrugadas, deixar de dormir, jejuar, ir para o monte, subir, vai para o vale, vai orar, busca, chora, clama ao Senhor, a intimidade com Ele, Deus falar com você e você ter paz com Deus. É impagável essa experiência com Deus, mas tem gente que só quer usar você para orar. Quando aperta, quando o coraçãozinho aperta, quando passa um vento, quando passa uma prova, lembra que você é crente, você ora e aí corre e te pede oração. Mas pagar preço? Deus está procurando verdadeiros adoradores que queiram ter intimidade com Ele o dia inteirinho.
Está cozinhando? Fala com Deus. Está tomando banho? Fala com Deus. Está lavando sua roupa? Está trabalhando? Está no escritório? Foca no seu trabalho. Peça sabedoria do céu. Peça a Deus. Mas que Deus esteja dentro de você de uma forma tão forte, uma intimidade tão grande, que mesmo você focado no seu trabalho, o teu coração está ligado em Deus. E é tão fácil você não pecar se você tiver comunhão assim. É só essa intimidade, é só essa comunhão que Deus quer ter com o ser humano, com a sua criatura. Vamos voltar aqui para a história do povo de Israel. A história do povo de Deus, de todos nós, quem sabe. Por centenas de anos aquele povo era escravo. Então eles não tinham nenhum modo, eles precisavam de leis, realmente a lei de Moisés, os 10 mandamentos e todas aquelas leis ali estabelecidas foram muito úteis para aquele povo, porque eles não tinham sequer educação de nada, porque eram escravos por tantos anos. E aí anos se passaram e Israel seguia sua triste realidade de ser arrogante, desobediente às leis estabelecidas, e assim eles chegaram ao período de juízes. Deus sempre longânimo, Deus sempre misericordioso, enviava alguém para resgatar o seu povo. O povo errava. Aí depois que eles erravam, que procuravam outros deuses, que dançavam, que se jogavam, que adoravam outros ídolos, que se bebedavam, que faziam festas e algazarras, que caíam na balada e começava a dar problema. E Deus permitia que os outros povos viam e invadissem e faziam eles escravos e eles sofriam. Eles se lembravam de Deus. Vamos orar? Vamos rasgar as nossas vestes, vamos nos humilhar diante de Deus, vamos buscar a face de Deus, porque Ele há de nos livrar. E Deus sempre mandava. Na época de juízes, Deus mandou pessoas, para libertar o seu povo. Sempre mandava. Débora, Gideão, Jefté, Sansão foram alguns desses defensores, Esses que foram escolhidos para livrar o povo de Deus quando esses estavam sofrendo cativos. E aí, gente, cerca de 270 anos depois dessa situação aí do povo de Israel, Deus levantou o último juiz, que foi Samuel. Ele tinha um chamado tríplice. Ele era profeta, ele era sacerdote e era, esqueci aqui, juiz. Exatamente. O povo não aprendia. Mesmo com Samuel tão dotado de bênçãos, que Deus falava com ele, orientava, ele tinha tríplice função, um homem ungido de Deus. Mesmo assim, o povo desprezou a Samuel. Eles não sentiam paz, eles não sentiam comunhão com Deus. Eles ainda queriam, não um Deus todo soberano, poderoso, criador do céu e da terra, que era só eles buscarem a face de Deus. Eles queriam uma outra forma ainda de governar. Era tipo Jeremias, Jeremias 5:21 nos fala assim: esse povo tem ouvidos, tem olhos e não querem ver, tem ouvidos, mas se negam a ouvir. Será que nós somos também o povo de Israel hoje? Temos tudo à nossa disposição. Temos olhos, podemos ver e enxergar a verdade se buscarmos. Temos ouvidos, podemos ouvir. Olha quanto material o Senhor nos dá. Na internet, na sua palavra, tem tanta coisa boa da parte de Deus para buscarmos em oração e jejum, e nas madrugadas orando. Mas mesmo assim, o povo de Israel continuava desprezando a presença e a intimidade com Deus. E o que aconteceu? Desprezaram a Samuel. Falaram assim: não, a gente quer um rei que nos governa. O povo não tinha noção do que eles estavam pedindo. Samuel era um que recebia diretamente de Deus as instruções e passava para o povo. Mas mesmo assim, em rebeldia, eles falaram: não, a gente quer algo tocável, algo que a gente possa ver. E aí, Deus foi desprezado pelo povo mais uma vez e Deus ungiu a Saul. Não era uma escolha de Deus, essa foi a escolha do povo. Saul reinou todo aquele tempo, logo depois Saul saiu, errou também com Deus. Davi foi ungido, Davi foi um grande rei e nós sabemos a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi adulterou com Betseba, Davi errou, Davi foi sanguinário, venceu muitíssimas guerras, matou milhares de pessoas. E mesmo assim Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que vontade que eu tenho de ter um pedacinho do coração de Davi. Você já pensou, gente? Nós estarmos descritos na palavra do Senhor como uma pessoa, Lilian,
era uma pessoa segundo o coração de Deus. Olha que lindo isso seria. Davi ultrapassou todos os anos de história, milhares de anos de história, e ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. O que eu e você podemos fazer para alcançar uma intimidade com Deus tão grande, uma sinceridade de coração como Davi tinha, e ter uma amizade com Deus, que Deus, o próprio Deus Criador, possa reconhecer um humano que falasse assim a respeito dele. Davi era segundo o coração de Deus. Que lindíssimo. Eu fico pensando, ainda hoje, Deus segue buscando verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Numa adoração, gente, diária, aquilo que eu falei com vocês. Contínua, o tempo inteiro falando com Deus. Que nada do mundo nos distraia, que nada do mundo nos atraia, nos encha os olhos, que a gente queira aquele bezerro de ouro e ir ali dar uma adoradinha, dar uma prostradinha diante de um bezerro de ouro, depois a gente pede perdão a Deus, volta, rasga as vestes e pede perdão a Deus. Isso seria como o povo de Israel, que eu já tantas vezes critiquei. Ai, que povo duro de coração. Moisés só subiu no Monte Sinai, eles fizeram um bezerro de ouro. Todas as vezes que eu e você deixamos de buscar a Deus por causa dos nossos afazeres, da nossa correria, do nosso trabalho, porque não colocamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque corremos demais, é filho, é escola, é trabalho, é carro, é tanta coisa para cuidar, é tanta correria. Estamos buscando a Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Essa intimidade não é dentro do culto. Depois que você correu a semana inteirinha, você corre para a igreja e fala, agora eu vou fazer a vontade de Deus. Vou lá adorar, vou no culto, vou ficar umas 2 horas lá na igreja cantando, adorando. E esse aí já está pago. Está pago o sacrifício da semana. Queridos, Deus continua lá do céu, desde a época de Adão, sua primeira criatura, que ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ele só queria ter comigo e com você a mesma intimidade que ele tinha com Adão. Todo dia, um Deus tão grande, tão soberano, tão poderoso, todos os oceanos cabem na concha de suas mãos. E ele se preocupava com Adão, uma criatura, e descia na viração do dia só para bater papo, só para conversar com Adão. Todos os dias nós temos essa oportunidade só de conversarmos e bater papo com Deus. Entre no quarto, feche a porta do seu quarto e vá buscar o Senhor em adoração, em oração. Ajoelhe-se, pede a Deus essa intimidade. Ele quer somente ter essa intimidade com você. Deus não vai enviar mais uma vez à terra juízes, Sansão, Moisés, Davi, segundo o coração de Deus, nem rei, nem autoridade nenhuma que te leve aos pés do Senhor. Cabe a mim e a você, está nas nossas mãos buscarmos essa intimidade com Ele. Mais uma vez eu repito, essa intimidade não vai vir se você ler uns 2, 3 versículos da Bíblia, ajoelha, faz uma oração cansado, correndo e vai dormir. Se você não tiver vontade de falar com Deus, com quem fala um amigo. Você tem um bom amigo? Você tem uma irmã que você gosta muito, um irmão, um primo, sua mãe? Você gosta de bater papo com ele? Adquira essa intimidade. Busque em Deus esse papo, essa intimidade diária, contínua. Não só quando o seu coração estiver apertado, quando você estiver com problema, com dívida, que seu carro quebrou, que seu filho está doente, você está com problema, seu casamento está acabando. Não! Busca essa intimidade agora, que você está bem, está vivo, está de pé. Atravessamos aí essa pandemia, estamos vencendo esse coronavírus. O Senhor tem nos dado graça, muitos partiram. Como foi que partiram? E nós, se Deus buscar a nossa vida, a nossa alma hoje, estamos nós preparados para encontrarmos com o nosso Criador, que só me buscou e te buscou durante toda a história da humanidade. Desde que Ele nos criou, Deus só tem uma única intenção. Não é que você abra uma igreja, cria uma religião, coloca umas doutrinas, você vai lá, adora, 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 toda semana lê um pedacinho da Bíblia, adora, adora, canta, 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 bonito,
e vai para casa pior do que você voltou para a igreja, pior do que você foi para a igreja. Eu já fui em muitos cultos que eu estava em comunhão durante a semana inteira, busquei tanto a Deus, fui para o monte, orei, jejuei, eu estava tão em paz com Deus, mas eu falei, eu vou para a igreja domingo. E cheguei lá, eu não senti a presença de Deus naquele culto. E eu voltei para casa abatida, voltei triste. Muitas vezes o Senhor me renovou as forças, foi um culto glorioso. Realmente a presença do Espírito Santo de Deus estava lá, mas não é sempre assim. E aí, você depende de alguém para você se elevar a Cristo? Você precisa de um louvor, de um culto, de uma igreja? Ou você está buscando a Deus na sua intimidade? Ele está aqui presente comigo agora. Eu sinto a presença do meu Deus comigo. E Ele quer estar contigo aí também. A presença do Espírito Santo de Deus queima, arde o nosso coração. É real, é acessível. O Espírito Santo de Deus, aleluia, glórias a Deus. Busque essa intimidade, não sejamos como o povo de Israel, como toda a história da Bíblia nos conta, tanta teimosia. Ainda há tempo de buscarmos ao Senhor. Não importa a igreja, não importa a igreja que você está, a religião, não. Estamos às portas, o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso Salvador Jesus está voltando. E Ele vai buscar aqueles que estão buscando intimidade com Ele. Ele vai conseguir encontrar verdadeiros adoradores em mim e em você, se estivermos buscando verdadeiramente em espírito e em verdade. Deus não habita em outro lugar senão em nós. A palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Queridos, Deus entra no culto. Deus entra no culto. Ele aceita a nossa adoração. Só que quando a casa de Deus é fechada, aquele prédio, aquelas paredes, aquelas 4 paredes com a porta, aquilo ali fica vazio. Onde 1 ou 2 estiverem reunidos, ali eu estarei. Quando nós entramos e buscamos em adoração, em espírito e em verdade, Deus fala e Deus habita ali naquele culto. É uma bênção. Só que quando aquela igreja fecha e vai embora, Deus também não mantém ali não fica ali naquele templo de parede de tijolo, não. Ele vai conosco, dentro de nós. Ele só quer habitar dentro de eu e você. Ele só quer habitar dentro de nós. Queridos, Deus não habita em outro lugar senão em nós. Deus é espírito e seu espírito habita em seres humanos e não dentro dos templos. Atos 17, 24. O Senhor não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aonde nós estamos, Deus ali está. Quando nós saímos, Ele vai com a gente, nos acompanhando dentro de nós, se assim nós permitirmos. Jesus está à porta e bate. Isso não é para ímpio, não. É para crente. É para mim e para você, se deixarmos. Eu estava lendo esses dias, ouvindo uma pregação, né? E o pastor falava bem assim, por que o cachorro entra na igreja? A resposta é simples, porque a porta da igreja está aberta. Irmãos, é muito fácil você entrar numa igreja. Difícil é você entrar dentro do culto, porque o culto a gente presta a Deus o dia inteiro, na nossa vida, com intimidade. Essa presença de Deus já está dentro de nós quando nós saímos de casa e vamos cultuar a Deus. Se nós buscarmos. Eu e você temos essa oportunidade hoje. Não há ouro, não há prata, não há riqueza nenhuma na terra que supere a alegria, a paz de termos Jesus dentro de nós verdadeiramente. Busquemos a cada dia mais. Quanto mais eu mergulho nos rios de Deus, mais eu quero. Esse é o meu maior desejo, que você também experimente e procure essa intimidade com Deus. Este Deus é o mesmo paizinho querido que estava lá com Adão na viração do dia, querendo conversar com ele. Hoje ele está te convidando. Conversa com ele, você também. Não importa a igreja, não importa a religião, as máscaras de tantos estão caindo. E eu e você, vamos ficar de pé na presença de Deus? Esse é o maior desejo do meu coração. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus.